A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos, a nossos amigos internautas, que a paz do Senhor Jesus possa estar em cada coração nesta noite. Nesta noite eu quero ministrar a palavra do Senhor sobre um tema muito importante, que é o sofrimento do ser humano. Por isso eu peço a você que está no teu lar, que abra a tua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 1 e versículo 1, nós iremos ler alguns textos da Bíblia Sagrada. Vai ser uma leitura extensa, mas se faz necessário para a nossa meditação nessa oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. A você que está aí do outro lado da tela, você que está assistindo essa programação, tenho por certo que Deus tem uma bênção preparada para você nesta noite. Então eu convido a você que abra a tua Bíblia e vamos ler junto esse texto muito maravilhoso. É uma história muito maravilhosa, a história do livro de Jó. A Bíblia nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço e trabalhava para ele, de maneira que este homem era o maior, ou seja, o mais rico de todos da região do Oriente. E ia seus filhos e fazia banquetes, festas na casa de seus irmãos. E todos os dias ele se reunia na casa de seus irmãos e bebiam com eles vinho. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram do Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também com ele Satanás. E respondeu, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme ao Senhor em vão ou de balde? Ou por acaso Deus serve a ti em vão? Ele serve porque você dá alguma coisa para ele. Porventura não o cercaste ele de bens? Versículo de número 10. E a sua casa e tudo quanto tens, obra de suas mãos, o Senhor tem abençoado, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente na vida dele não toca. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, ou seja, o mais novo. Que veio então um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam, e as jumentas passeavam juntos. E eis que se deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova.
Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Muito bem, sobre esta passagem que eu quero meditar nessa noite, sobre a história de Jó. A história de Jó é uma história muito comovente, porque fala exatamente de sofrimento. Fala do período em que uma pessoa chega ao limite de um sofrimento muito grande. O livro de Jó, para nós entender, ele é um livro desconhecido. O seu autor, não sabemos o autor desse livro, alguns atribuem até que seja Noé, que seja Moisés, que seja o próprio Jó, porque o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. Ele não está em ordem cronológica como os demais livros. Ele é o 17º livro da Bíblia, mas ele não está em ordem cronológica. Ele é considerado o livro mais antigo da Bíblia, então ele deveria estar talvez antes do livro de Gênesis. Então, não sabemos a data deste livro que foi escrito e muito menos o autor, mas o escritor. Mas o autor nós sabemos que foi Deus. Foi Deus que inspirou esse escritor para escrever este livro. Esse livro ele foi escrito de uma forma poética, ele é um livro poético, está inserido entre os livros poéticos, e é bom que nós entenda que o Velho Testamento foi escrito em hebraico e foi dividido em 3 partes. Tinha então os livros proféticos, que são 17 livros proféticos, dentre eles tem 5 profetas maiores, considerados maiores, e 12 profetas menores. Tem também o livro da lei, que é chamado Pentateuco, que foi os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, que foi escrito pelo próprio Moisés. E tem também os livros históricos, que começa desde o livro de Josué e termina em Cantares de Salomão, que são 17 livros também. E dentre esses livros históricos está então os livros poéticos. E dentre esses livros poéticos, na época era conhecido então os livros poéticos como sapienciais, os livros de extrema sabedoria. E dentre esses livros, então, está o livro de Jó. O livro de Jó é conhecido como um livro de extrema sabedoria, também porque está incluído nesses livros chamados sapienciais. Muito bem, e hoje eu gostaria de falar então exatamente sobre 3 tipos de sofrimento. 3 tipos de sofrimento. Gostaria de falar aqui, em primeiro lugar, sobre a prova, quando Deus prova o ser humano. E gostaria de falar também sobre o castigo de Deus sobre o ser humano. E gostaria de falar também sobre a luta que o ser humano passa. 3 coisas que são distintas, mas que nós olhando assim parecem ser iguais, mas que tem alguma diferença. Muito bem, para nós entender um pouco da história do livro de Jó, eu tenho que esclarecer aos irmãos que Deus, ele não prova o ímpio, ele somente prova o justo. E Deus não castiga o crente fiel, ele prova o crente fiel. E nós temos base bíblica para garantir isso, porque a Bíblia própria nos diz que Deus provou a vida de Jó. E por que Deus provou Jó? Se Jó era fiel, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Porque existe pelo menos 2 razões que eu quero abordar aqui. Primeiro, para provar a Satanás que Jó não servia a ele simplesmente por aquilo que Deus dava a ele, pela riqueza,
pelos status sociais, não. Jó servia a Deus de coração. Esse foi um dos motivos, então. Segunda razão de Deus provar o justo, fiel a Ele, é para essa pessoa adquirir experiência com Ele. Quando você passa por uma prova grande, você passa e vence essa prova, lá na frente você tem experiência e você serve de testemunho para algumas pessoas que também passarão por esse tipo de problema, e você pode aconselhar essa pessoa, pode, através do teu testemunho, encorajar algumas pessoas para, então, vencer a prova assim como você venceu. Então, a Bíblia nos fala também no livro de Salmos, de número 11, versículo 5, a Bíblia diz assim: Deus disse, eu provo o justo e o ímpio eu destruo. Então, aqui nós podemos ter base bíblica para garantir que Deus, Ele não lança luta e não castiga o crente fiel, Ele lança prova. Deus está dizendo que Ele prova o justo, mas o ímpio Ele destrói. E o que então acontece com aquela pessoa que não é justa? Aquela pessoa que vive em meio termo? Aquela pessoa que fica em cima do muro? O que acontece com esse crente rebelde? Aí Deus o castiga. Aí Deus não prova. Porque não tem como provar uma pessoa rebelde, uma pessoa que não vive a sua palavra, porque Satanás já sabe a maneira que ele está vivendo, que ele não está vivendo fiel. Então Deus o castiga. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11, ou melhor, versículo de número 29, capítulo de número 3, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, se Deus está dizendo que é para a pessoa se arrepender, então é porque algo está errado com ele. Então, ele precisa mudar, ele precisa tomar uma posição, ele precisa sair desta vida que ele está vivendo, desse meio termo. Porque o que mais Deus fica incomodado, o que mais Jesus não se agrada na vida de uma pessoa, é ele viver em cima do muro, é ele viver em meio termo. Por isso ele falou à igreja de Laodiceia que ele não gosta de pessoas que vivem uma vida morna. Ele disse, antes fora frio ou quente, porque és morna, eu vomitar-te-ei da minha boca. Deus não se agrada de pessoas que vivem o meio termo. Ora está na igreja, ora está no mundo, ora está servindo a Deus, ora está servindo a Baal, ora está aqui na igreja, ora está compartilhando com as coisas do mundo. Mas Deus nesta noite está dizendo para você tomar uma posição na tua vida, porque Deus quer mudar a tua vida. Então Deus, ele castiga as pessoas, por quê? Para que a pessoa tome uma posição, para que a pessoa se arrependa de seus pecados, para que a pessoa mude. Às vezes Deus tem um grande plano na vida dessa pessoa, Deus tem uma chamada missionária, às vezes para ser um grande pregador, às vezes para ser um grande cantor, uma cantora, mas essa pessoa fica acomodada, essa pessoa fica em meio termo, fica se apegando com as coisas do mundo, e aí Deus tem que mandar um castigo para que essa pessoa venha se arrepender. Deus não está provando, Deus está castigando, Deus está oprimindo, para que essa pessoa se arrependa. Os irmãos estão me entendendo? Podem glorificar a Deus? Amém? Glória ao nome de Jesus. Então, no Velho Testamento, a Bíblia Sagrada chama isso também de maldição. É uma palavra muito pesada, mas nós podemos colocar aqui também. Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 28, esse capítulo 28 de Deuteronômio ele está dividido em duas partes. A primeira parte está dividida em parte de bênção e a segunda em maldição. Deus diz assim que se eles guardassem os seus mandamentos, servissem a Ele fielmente, Deus abençoaria de uma forma grande, multiplicaria o seu celeiro, abençoaria seus filhos seriam uma bênção, sua família seria uma bênção, seu trabalho seria uma bênção. Mas se eles não obedecessem, então viria o castigo, viria a maldição. Eles iriam enfrentar então grandes problemas. Então, o seu celeiro não ia dar nada, as suas plantações não iam dar nada, seus filhos não seriam uma bênção, seria amaldiçoado. Então, podemos aplicar isso que também é um castigo de Deus. Agora, quando eles se humilhassem, a Bíblia diz que Deus, então, iria sarar a sua terra, iria abençoar eles. Amém? Então, é um tipo de Deus também castigar a pessoa para que ele venha se arrepender.
E a luta, irmão Adão, por que Deus permite a luta? Bom, existe pelo menos 3 tipos de lutas que eu quero esclarecer aqui. Existe a luta natural. A luta natural é aquela luta que você enfrenta no dia a dia. O próprio Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 33, versículo 16. O próprio Jesus disse no capítulo 16, verso 33 do Evangelho de São João, ele disse assim: no mundo vos tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então no mundo, o crente, seja crente, ou seja aquele que está devagarinho no caminho, ele enfrenta grande aflição, o problema do dia a dia, problema no trânsito, é problema na sociedade, pessoas que às vezes não te compreendem, você muitas das vezes é caluniado, você muitas das vezes sofre perseguição. Então no mundo a gente sofre esse tipo de problema, é uma luta natural que você enfrenta no dia a dia. Mas Jesus disse que nós devemos ter bom ânimo para que nós venhamos a vencer. Não é por qualquer probleminha que você vai enfrentar no dia a dia que você vai esquecer-se de Jesus e achar que Jesus não está contigo. Jesus está contigo, só que não estamos livres, porque o próprio Jesus disse: eu sofri isso, eu sofri e eu venci, você pode vencer. Amém? Glória ao nome de Jesus. E existe então a luta também que você adquire com suas próprias mãos. Aquela luta que às vezes você faz um negócio precipitado, sem consultar a Deus, de repente vende teu carro, de repente compra uma casa, acaba vendendo a casa e não ora a Deus, vai em outro lugar, já compra outra casa, vai morar perto de drogados, de traficantes, acaba de repente acontecendo até divórcio. Então você deve sempre orar e pedir a direção de Deus sobre qualquer tipo de negócio. Como disse Tiago no capítulo 3, que o dia de amanhã não pertence a nós. Então nós devemos pedir orientação de Deus para que nós não venhamos sofrer as consequências. Então a luta às vezes nós adquirimos com nossas próprias mãos. Mas existe a luta também que Satanás lança sobre a pessoa. Às vezes Deus permite que Satanás lance essa luta. O ímpio, por exemplo, o ímpio já é de Satanás. Então, a Bíblia diz no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, o ímpio, como disse Deus, ele destrói, ele elimina, ele leva as pessoas para as drogas, leva a pessoa para a criminalidade, assim por diante. Então, o ímpio também passa por luta, mas é a luta que Satanás traz para ele, porque ele não está servindo a Deus. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre a prova do ser humano. A prova que leva a pessoa a um sofrimento muito grande. Muitos até não acreditam na existência de Jó, meus irmãos, porque eles acham impossível de uma pessoa natural, uma pessoa normal, resistir uma tão grande aflição, um problema tão grande que enfrentou Jó, sem que antes ele viesse a blasfemar de Deus. Que um ser humano normal, um problema tão grande, uma prova tão grande que do qual Jó passou, um ser humano não resistiria sem que antes viesse a negar e a blasfemar de Deus. Então muitos não acreditam na existência de Jó. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jó existiu, que Jó foi um ser real. O próprio Deus testemunhou de Jó. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel, no capítulo 14 e o versículo 14, Deus disse assim: se estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Jó e Daniel, esses 3 homens, por sua justiça, ou seja, pelo seu caráter, pelo seu testemunho, pela sua fidelidade, eles livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor dos Exércitos. Então o próprio Deus testemunhou de Jó e também de Noé e de Daniel. Então quer dizer que Jó existiu, porque o próprio Deus mencionou o nome dele. Então ele foi uma pessoa normal, foi um ser humano igual a eu e você, só que um homem fiel a Deus. Por que Deus testemunhou de Noé? Porque a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 8 que Noé andava com Deus e era fiel a Deus. Por isso Deus testemunhou de Noé. Por que Deus testemunhou também de Daniel?
Porque a Bíblia diz em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel assentou no coração de não se contaminar com os manjares do rei. Daniel colocou no coração e pensou com ele: eu estou vivendo, estou morando em uma cidade que não é minha, convivendo com um povo que não serve a Deus, um povo diferente, o que fala diferente, e eu estou aqui como representante de Deus, então eu não vou me contaminar. E quando, meus irmãos, existe uma pessoa fiel, uma pessoa que coloca no coração de não se contaminar com as coisas desse mundo, que coloca no coração de não se misturar com as coisas desse mundo, Deus faz questão de elogiar essa pessoa. Quando encontra uma pessoa que é fiel a Ele, que renuncia o mundo, que renuncia a vaidade do mundo, que renuncia os problemas do mundo, Deus faz questão de elogiar essa pessoa e dizer para Satanás que existe homens e mulheres fiéis a Ele na face da terra. Quantos que podem glorificar a Deus nesta noite? Aleluia. Deus faz questão de elogiar quando Deus encontra pessoas, quando Deus encontra homens, encontra mulheres fiéis a Ele, que não negam a Ele, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na dificuldade. Deus faz questão de levantar a cabeça dessa pessoa. Deus faz questão de pegar pela mão e dizer: meu filho, eu estou andando contigo, vença em nome do teu Jesus. Aleluia. Deus está dizendo nessa noite: vença, porque eu venci o mundo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E Deus, então, Ele testemunha também de Jó. Por que Ele testemunhou de Jó? Porque a Bíblia diz aqui, a Bíblia diz assim, que Jó era reto. Jó era reto, temente a Deus. Primeiramente, a Bíblia diz que ele era sincero. Uma pessoa que é sincera, meus irmãos, Deus faz questão de elogiar essa pessoa. A pessoa que é sincera, meus irmãos, é aquela pessoa que quando faz um negócio ele cumpre. É aquela pessoa que quando deve R$5 ou deve R$1.000 para ele, dívida é a mesma coisa, não interessa o valor, ele vai e paga, porque ele é honesto, ele é sincero. Quando ele fala uma coisa, ele cumpre. Se ele disser para alguém: olha, hoje, 10 horas da noite, eu estarei na tua casa, só se acontecer uma catástrofe, mas ele, 10 horas, vai estar na tua casa, porque ele honra com a palavra que ele falou. Afinal, o próprio Jesus diz, no Evangelho de Mateus 5:37, a Bíblia diz que o teu falar seja sim, sim, não, não, passou disso, é procedência maligna. Então, o homem sincero, o homem que é sincero e honesto, ele não deixa ser usado por Satanás, ele não deixa Satanás usar sua boca para mentir, para falar mentira. Ele honra a sua palavra, e Deus nessa noite quer que você honre a tua palavra e seja sincero, para que Deus possa te exaltar na face da terra. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Aleluia, glorificado é o nome de Jesus Cristo. Deus conta com alguém sincero na terra ainda, e quer contar com você que está me assistindo nesta noite, em nome de Jesus. A Bíblia também fala que ele era reto. Uma pessoa que é reta é aquela que segue um caminho, é aquela que tem um caminho traçado, é aquela que coloca no coração e diz: não, eu estou servindo a Jesus, eu não vou pender para a direita nem para a esquerda, eu não vou recuar para trás, não, eu vou seguir reto. Não importa quem fala de mim, não importa quem diga que eu sou quadrado, que eu sou um ignorante, eu vou seguir o caminho reto. Ele não olha para que as pessoas falem, porque ele vive uma vida reta. A sua vida é um exemplo na sociedade. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A Bíblia também diz que ele era temente a Deus. Uma pessoa temente a Deus é aquele que não se mistura. Pessoa que é temente a Deus é aquele que ora a Deus, aquele que dobra o seu joelho, busca a presença do Senhor, é aquele que serve a Deus sinceramente de coração. Porque ele não se envolve com as coisas desse mundo, porque ele teme o Deus que ele serve. Ele, quando escuta alguém falando de Deus, alguma coisa que contradiz a palavra de Deus, ele repreende em nome de Jesus, porque ele teme o Deus que ele serve. Amém? Ele também se desviava do mal. A pessoa que é servo de Deus, igual era Jó, ele segue um caminho reto. Se ele vê que um problema está ali na frente, ele se desvia. Ele não é uma pessoa tola, uma pessoa que diz: eu vou passar por ali porque eu sou forte. Você não é forte, não. A nossa carne é fraca.
você pode ir ali na frente e você acabar cedendo à tentação. Então, se você sabe que você tem um ponto fraco, não passe, não sofra a tentação, se desvie do mal, em nome de Jesus, porque a pessoa que se desvia do mal é uma pessoa sábia. Amém? Então, Deus testemunhou de Jó, porque Jó era sincero. Imagine só, meus irmãos, agora, nós entrando nesse texto que nós lemos nessa noite, sobre a vida de Jó, nós vamos ficar até espantado com a situação precária que Jó viveu. A Bíblia diz então que um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se a Satanás. Nós sabemos, meus irmãos, que Satanás ele foi expulso do céu. O nome dele era Lúcifer. Ele era um anjo de luz do céu. Ele foi expulso do céu porque ele fez uma rebelião no céu. Ele queria tomar a posição de Deus e ser igual a Deus, e Deus não aceitou. Então Deus o expulsou do céu, e ele então conseguiu persuadir a terça parte dos anjos e trouxe com ele para a terra. Então a Bíblia diz que agora eles se apresentam ao Senhor novamente. Eu creio por certo que não é no terceiro céu, no lugar, ou seja, no lugar onde está o trono de Deus. Eu imagino que é em outro lugar, talvez em algum lugar no segundo céu ou coisa parecida, porque Paulo diz que existe o terceiro céu. Eu imagino que Satanás não tenha mais liberdade de chegar até perto do trono de Deus, porque ele foi expulso de lá. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentaram a ele. Quem são esses filhos de Deus? É os próprios anjos. Se apresentaram a Deus, porque com certeza tanto os anjos como Satanás, eles têm um tempo que é determinado para eles ir prestar conta para Deus do que eles estão fazendo na terra. E certamente agora então Satanás apareceu para ele. Antes de eu falar ainda sobre esse assunto, eu gostaria de dizer que os anjos são chamados de filhos de Deus, porque Deus tem pelo menos 3 tipos de filhos. Ele tem primeiro a igreja, que está na categoria de filho por adoção. Nós fomos adotados como filhos de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram a Jesus, Deus deu o poder de nós ser chamados filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus por adoção. A Bíblia também chama a nação de Israel de filho, mas filho por eleição, é nação eleita de Deus. E também os anjos, que são filhos de criação. Deus o criou eles, por isso eles são chamados de filhos. E agora então Satanás se apresenta a Deus juntamente com os outros anjos. E agora Deus diz para Satanás: de onde você vem? Ele disse: olha, eu estou vindo da terra, estou passeando pela terra, rodando a terra, enfim, eu venho da terra. E aí Deus disse assim: observaste tu, o meu servo Jó, que não há homem na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e se dizia do mal? Aí Satanás disse: mas é claro, tudo que ele pediu até agora você deu. Você deu riqueza, você deu tudo o que ele pediu. Agora tira o que ele tem e vê se ele não vai aproximar de ti. Deus disse: você está enganado. Eu estou falando isso para você porque eu conheço o coração de Jó. Mas se você quer uma prova, você pode provar ele. Eu deixo nas tuas mãos, só não toque na vida dele, não tire a vida dele. Porque ele é meu filho. E o que aconteceu? Como nós lemos o texto nessa noite, a história bíblica nos conta que Satanás rapidamente desceu do céu e começou a fazer o que ele achou melhor. A Bíblia nos conta então que ele usou uma nação ali, os caldeus, e levou os gatos, levou cavalos, jumentos. De repente caiu fogo do céu e destruiu as ovelhas e matou as pessoas que trabalhavam para Jó. De repente aconteceu uma grande catástrofe. Os 10 filhos de Jó estavam celebrando uma festa na casa do seu irmão primogênito, e de repente vem um vendaval, do nada surgiu um vento forte e pegou a casa, derrubou a casa e matou os 10 filhos de Jó. Eu fico imaginando, meus irmãos, a situação precária da vida de Jó. Imagine também a esposa de Jó, que vivia até então uma vida rica. Eles eram as pessoas mais ricas da região de Ur dos Caldeus. De repente acontece essa grande catástrofe, que as plantações já estavam na época de colher,
Os animais tinha bastante, tinha vaca de leite, onde eles tinham leite para se alimentar, eles tinham as plantações para eles se alimentar, para vender, para ter dinheiro. Então eles eram pessoas ricas, tinha muitos empregados. Do dia para a noite eles ficaram pobres. Eu imagino esta mulher, a situação que ela ficou agora. Quem sabe ela nunca lavou uma roupa, quem sabe ela nunca fez um almoço, quem sabe ela vivia uma vida tranquila, porque tinha empregadas que faziam serviço para ela, agora ela ficou pobre. Imagina a situação dela, agora tem que lavar roupa, agora ela tem que fazer alimento, agora tem que limpar a casa, porque não podia mais pagar agora empregada doméstica. A situação começou a apertar na família de Jó. Quando se não bastasse isso, de repente, uma grande catástrofe mata os 10 filhos de Jó. 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Eles ficaram sem nenhum filho. Você imagine, meus queridos e amados irmãos, a situação precária. Você olhar ali, 10 caixões, cada filho em um caixão, você não sabe qual caixão que você abraça, qual filho que você dá um carinho de despedida. Os 10 estão mortos, você não sabe o que faz. Com certeza ela desmaiou, com certeza a situação é muito difícil de eu poder explicar para você, porque um pai resistir, uma mãe resistir a uma situação dessa é muito difícil. Além de tudo, ficar pobre, não ter, quem sabe, nem o alimento para pôr na mesa, porque a catástrofe veio do dia para a noite. Satanás, ele queria acabar com a vida de Jó. Meus amados, a situação ficou muito difícil, mas em tudo isso, ainda Jó permaneceu fiel a Deus. No versículo de número 20, a Bíblia diz assim, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou a Deus. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor nos deu, o Senhor nos tirou, bendito seja o nome dele. Ah, meus amados, ser fiel a Deus não é fácil. Ser fiel a Deus, passamos por provas. Mas Jó, meus irmãos, ele passou por uma prova tão grande, perdeu os 10 filhos, uma grande catástrofe, e ainda ficar pobre. Mas mesmo assim, ele disse, eu não vou negar o meu Deus, eu vou permanecer firme, porque ele me deu, ele mesmo tirou. Mas que ele seja louvado, aleluia. Eu não sei se você pode falar isso quando você está passando por uma prova. Eu não sei se você pode falar isso como Jó falou no capítulo de número 13. Jó disse assim, ainda que ele me mate, nele esperarei, por fim meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Eu não sei se você pode falar isso quando está passando por uma prova difícil. Mas Jó não negou a Deus. Jó permaneceu firme. Satanás ficou com certeza irado, porque os seus objetivos não tinham sido concretizados. E Satanás usou de uma estratégia, e agora foi na presença de Deus, e Deus disse, observaste tu, meu servo Jó? Viu como ele é fiel a mim? Precisa de mais alguma prova? Satanás disse, mas toca agora na vida dele. Toca osso por osso, pele por pele, e vê se ele não vai negar a ti. Deus disse, então faz isso. Pode tocar agora no corpo dele, só não tire a vida dele. Satanás desceu novamente, lançou uma lepra terrível em Jó. Jó do dia para a noite amanheceu leproso, cheio de chagas, aquilo coçava, ele tinha que se coçar com um caco de telha, diz a Bíblia, mas mesmo assim ele não amaldiçoou a Deus. A sua própria esposa, que em vez de chegar para ele e dar uma palavra de consolo, em vez de chegar para ele e dizer, meu amor, meu marido, eu vou te ajudar, você vai sair dessa, você vai se recuperar. Mas não, ela já estava desanimada. Ela já estava desacorçoada, ela estava agora triste, porque tinha ficado pobre, tinha perdido os seus filhos, e agora não tinha nem mais o aconchego do seu esposo. Quem sabe até a sua vida íntima foi afetada, porque agora ele não podia nem dormir com ela, porque uma pessoa leprosa tinha que dormir separado, tinha que ficar num quarto isolado, ela tinha que dormir sozinha.
Então ela chega para Jó e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Uma pessoa que Deus o chamou para ficar ao lado do marido, para ser uma auxiliadora. Mas ela não fez o papel de auxiliadora. Ela fez um papel de uma pessoa que não suportava mais. Não suportava mais ver o sofrimento de Jó. Não suportava mais ver a situação precária, financeiramente, espiritualmente, que ele estava vivendo. E ela disse: então amaldiçoa e morre. Atire a tua vida, acabe com a tua vida. É muito triste para uma pessoa que está passando por uma prova. E em vez de vir alguém trazendo uma palavra de consolo, eles vêm para te derrubar. Eles não conhecem a tua vida, não sabem a situação que você está passando. Só você sabe a situação. Às vezes teu marido te ofende. Às vezes teus filhos não te compreendem. Às vezes a tua esposa não te compreende. Às vezes você é caluniado. Às vezes no teu trabalho você muitas das vezes é afrontado. Às vezes o teu patrão não te entende. E você chega em casa, ninguém te compreende. Ninguém te dá uma razão. Ninguém sabe o motivo porque você está triste. E às vezes vem com duas pedras na mão, tentando ainda acabar com teus sonhos, com teus projetos. Oh, aleluia! Mas isso aconteceu com Jó. E como se não bastasse isso, os próprios amigos de Jó, no capítulo 3, a Bíblia nos diz que os amigos de Jó chegaram para Jó e disseram assim: você está em pecado. Não pode um homem ser fiel a Deus, está passando por luta, por problema. Você está em pecado. É muito fácil alguém chegar para uma pessoa que está passando por uma prova e chegar para ele e dizer: olha, essa pessoa só pode que está em pecado. É muito fácil. Agora é muito difícil você chegar e estender a mão para essa pessoa e dizer: eu estou contigo, eu quero te ajudar, conta comigo. Eu convido neste momento a você a meditar nessa palavra. Eu convido você a meditar nessa palavra. Satanás, meus queridos e ouvintes, telespectadores, nessa noite, Satanás queria acabar com o projeto de Jó. Satanás queria acabar com a família de Jó. Satanás pensou: agora está acabado. Eu destruí os filhos de Jó. Ele está pobre. Ele está morrendo. Ele com certeza agora não tem mais chance. Acabei com aquele homem fiel a Deus. Mas só que ele estava enganado. Quando Satanás pensa uma coisa, Deus está na frente pelejando por você. E a Bíblia nos diz, no capítulo 42, no desfecho deste livro, Deus diz na sua palavra que Ele acrescentou o dobro de tudo que Jó tinha. Os irmãos vocês lembram, vocês que estão assistindo no texto que lemos nessa noite, que Jó, ele tinha, veja, 7.000 ovelhas, ficou com 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, ficou com 6.000. Ele tinha 500 juntas de boi, ficou com 1.000 juntas de boi. E ele tinha 500 jumentas, também ficou com 1.000 jumentas. E também muita gente que trabalhava para ele, ele teve muitos empregados. E além de tudo, Deus deu mais 3 filhas e mais 7 filhos para Jó. O que é isso? É providência de Deus. Eu quero te dizer algo importante nesta noite, ao encerrar essa mensagem. Satanás, quem sabe, quis acabar com teus projetos. Satanás, quem sabe, quis acabar com a tua família. Quem sabe, muitas das vezes, a enfermidade bateu na tua casa. Quem sabe, muitas das vezes, os teus filhos, uns foi para a droga, outro foi para lugares que você